A classe superou as minhas expectativas. Pelo feriado prolongado eu achei que ia ter menos gente. Pouquinha gente sumiu daqui hoje, né? Então, isso é bom. Quem trabalha em Campinas, segunda-feira não mudou nada, né? Então, eu conversei com o pessoal do RH lá, falei, segunda-feira é feriado em Limeira, então eu não venho, mas não deu para convencer o pessoal. Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no nosso panorama. Nós paramos no capítulo 15, 3 semanas atrás, né? A última vez que nós vimos o estudo, o livro de Samuel, nós estávamos no capítulo 15, e nós vamos ver algumas coisas interessantes aí. Espero que a gente consiga, não sei se a gente vai conseguir chegar ao final do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, mas nós vamos continuar o estudo aí, tá? Para nós lembrarmos, deixa eu até usar essa Bíblia aqui para ajudar a ter uma visão geral também. É o seguinte, nós estávamos no capítulo 15, o resumo dele é: Deus manda que Saul ataque Ameleque e destrua tudo, e Saul vence, né? Só que, pela segunda vez, se você voltar lá para o capítulo 13, Saul tinha acabado de ser proclamado rei. Aí o Saul, no capítulo 13, ele tem a primeira besteira que ele faz, né? Por quê? Acontece uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Saul vai para a guerra e ele acaba lá desobedecendo, porque o Samuel falou para o Saul: me espera por 7 dias, eu vou aparecer lá. Aí, o Saul estava passando tempo, estava dando 7 dias, o Samuel não aparecia, e o Saul precisava da bênção de Deus para partir para a batalha. Tinha que oferecer um sacrifício a Deus. O Saul fala: o Samuel está demorando, eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Foi lá e ele mesmo ofereceu o sacrifício e foi para a batalha. Só que a hora que ele estava ali, tinha acabado de imolar o cordeiro, aparece Samuel. O que você está fazendo, cara? Que isso? Como isso? Você é rei, eu sou sacerdote, essa é a minha função. Mas sabe assim, você estava demorando para chegar, eu estava vendo que o pessoal não estava aparecendo, aí o pessoal estava desanimando para a batalha, eu achei melhor oferecer o sacrifício para dar um agradinho para Deus e ir para a batalha. Assim, agora você acabou de perder o seu reino. Deus reprovou você. Tá ótimo. Ele acabou de reprovar você porque você se mostrou uma pessoa desobediente. Você pode ser um ótimo estrategista, um ótimo guerreiro, já tinha vencido uma batalha, mas você desobedece. E Deus vai colocar uma outra pessoa no seu lugar. Só que o Samuel avisa isso, o Saul, pequei e tal, tudo, e fica por isso mesmo. Eles vão embora. Capítulo 14 vai contar a vitória de Jonatas. No fim, o Jonatas, que é o filho de Saul, né, que vai virar um grande amigo de Davi, o Jonatas, que acaba na batalha sendo mais sábio que o pai e vence a batalha, né, 1 Samuel capítulo 14. Aí o capítulo 15 é uma outra chance que o Saul tem, e de novo ele erra. O que acontece? Dessa vez, Deus mandou falar para Saul através de Samuel: você vai para a batalha, só que é para você destruir tudo, não deixar nenhum animal, e é para destruir o rei, destruir tudo, porque eu estou exercendo juízo contra aquele povo. Eu já trabalhei demais com aquele povo, não dá mais, eu quero destruir eles, né? Contra os amalequitas. Aí o que acontece? O Saul vai, ele vence a batalha, ele vence a guerra, só que o pessoal chega, está na batalha lá, e eles veem o gado, as ovelhas. O gado está gordinho, está bonitinho, vamos levar para a gente. As ovelhas, eles começam a levar e não matam o rei dos amalequitas. Eles levam preso, mas não matam. Talvez para humilhar, talvez para torturar, sabe lá o que eles iam fazer. Aí o que acontece? Chega o Saul: eu fiz o que Deus mandou,
tá? A gente foi lá e a gente venceu. Eu falei assim, vocês fez o que Deus mandou? Que barulho é esse de gado que eu estou ouvindo? Não, ó, deixa eu te explicar. É que o pessoal estava na batalha, viu assim, aquele veja bem, né? Começou o veja bem, você já sabe que é enrolação, né? Veja bem, o pessoal estava lá na batalha e tudo, viu os animais e nós achamos melhor tomar eles para sacrificar ao seu Deus. Até acho engraçado que ele fala o seu Deus. Fala para Samuel e vai falar nosso Deus. Eu decidi pegar esses animais para sacrificar ao seu Deus. Aí acabou a história. Aí falou, agora realmente você já segunda chance, você erra de novo, pelo mesmo erro. Desobediência. E outra coisa que o Samuel fala de obstinação de Saul. Isso que é interessante. Mas olha aqui. Saul vence, Deus se arrepende de haver constituído Saul rei, versículos 10 e 11, né? Você pode ver aí 15, 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O Samuel meio adotou o Saul. Existia uma relação sentimental entre eles. E talvez a gente tenha condições de ver daqui a pouco. Mas deixa eu caminhar. Samuel vê a desobediência de Saul, né? No 12 a 16, tá? Porque aqui, primeiro Deus falou para Samuel, daí quando Samuel chegou que ele viu qual era essa desobediência, tá? E aí o Saul, né, vai tentar se justificar. 17 a 23 é essa palavra de reprovação, a partir do versículo 17 ao versículo 23, que você tem essa reprovação. E olha só, versículo 22, aí o Samuel vai dar a sentença ali para ele. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, ele claramente... Saul fala claramente, você foi desobediente, você foi um rebelde e um obstinado. Rebelião porque desobedeceu a palavra do Senhor. Se ele falou vai e destrói tudo, você vai e destrói tudo. Você não vai, não, mandou destruir tudo, mas eu acho melhor salvar uns animaizinhos aqui para oferecer o sacrifício a Deus e eu agradar mais ainda a Deus. Não, Deus mais do que se agradar de sacrifícios de animais, ele se agrada de obediência. Então você foi rebelde e foi obstinado porque você se achou no direito de fazer o que você achava e não de fazer o que Deus queria. Então você vê a reprovação de Saul com essa obstinação dele, essa rejeição total dele, né? É interessante no texto, pelo seguinte, você vê lá no versículo 11 que fala, né? Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Muitos falam, não, Deus se arrependeu, né? Mas veja que o autor, ele mesmo já vai falar de novo que Deus se arrependeu, mas que esse arrependimento não é como de um ser humano. Continue no capítulo 15, lá no final, no versículo 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. E veja só que interessante, porque Samuel falou para Saul que o reino se rasgou. Você lê o texto anterior, porque o Samuel tinha acabado de dar essa palavra para o Saul, de que Deus rejeitou ele, o Samuel vai embora, o Saul se cai emocionalmente, se desespera, gruda na roupa do Samuel, por favor não vá embora, por favor não me rejeita. Ele rasga a roupa do Samuel de querer segurar o Samuel. Aí o Samuel fala, Deus rasgou o reino sobre você agora, fazendo uma parábola aí com o que tinha acontecido. Versículo 29, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa.
Então você vê que no versículo 11 falou que Deus se arrependeu de haver constituído Samuel. E a mesma palavra é usada aqui agora para falar assim, Deus não se arrepende, Ele não é homem para que se arrependa. Talvez aí você possa perceber uma limitação do hebraico, em que talvez o autor não achou uma palavra, porque ele falou, Deus se arrependeu, mas depois ele falou assim, Deus não é homem para que se arrependa. Então, tentando mostrar essa mudança de atitude de Deus, não é como de um homem que, puxa, eu fiz besteira. Não é esse eu fiz besteira. Se fosse isso, ele não estava tentando explicar que Deus não é homem para que se arrependa. Então, você vê, às vezes, como o autor ele tenta trabalhar o texto para explicar. Deus se arrependeu, mas não é um se arrependeu como um homem. Então, é isso que ele está tentando tratar aí, né? O Saul vai continuar insistindo, eu pequei e tal, isso, aquilo tudo, e ele até insiste, ele fala para o Samuel, Samuel, vem comigo, deixa eu até ver se... Aqui, ó, versículo 35, Samuel se afasta definitivamente de Saul, vai falar que eles não vão se ver mais. E era sempre essa questão, porque já em outras ocasiões, o Samuel, assim, até já aqui no começo do 15, fala que Samuel ficou triste em saber que Saul foi rejeitado. E o Samuel sempre foi meio assim de tentar ajudar o Saul, mas chegou agora falando, não adianta mais, e o Samuel se distancia de Saul, né? E o Saul vai perceber isso. Aí, capítulo 16, entra o Davi, entra aquele homem que Deus escolheu, tá? Então o que tinha acontecido? Deus vai levantar um outro homem, começa então a história de Davi. Deus manda Samuel ir atrás de um novo homem. Veja, ó, capítulo 16, versículo 1. Samuel com pena de Saul, mas Deus ungirá outro. Veja só, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enverte-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então veja que Deus está falando, até quando você vai ficar aí com dó de Saul? Eu rejeitei ele, não tem mais jeito. Ele não foi, eu rejeitei de pronto, eu escolhi ele. Ele foi reprovado uma vez, foi reprovado duas vezes. Supera essa fase, porque eu tenho agora um homem que eu vou levantar. Aí ele vai para a casa de Jessé. Veja no versículo 2, alguém leia para mim, que mostra que Samuel teme que Saul o queira matar por ungir outro. Veja aí, alguém leia o versículo 2. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Isso, aí vai continuar a história, porque olha só, o que está na cabeça de Samuel? O Saul, algum amigo, algum informante, qualquer pessoa, perceber que eu fui para a casa de Jessé, já vai começar. Não sei quem lembra quando eu estava falando de quando Saul foi ungido. Quando Saul volta da casa de Samuel, o tio dele pergunta para um dos servos, o que foi que o Samuel falou lá com o Saul? Porque já estava a especulação, vai surgir um rei, né? E será que o Saul vai ser proclamado rei? Então o tio de Saul, o Abner, já ficou assim. E agora, a preocupação de Samuel talvez seja a mesma. O Saul sabe, Deus já falou para ele, que Deus vai levantar um outro homem. Se eu for para a casa de Jessé, o Saul não vai ficar perguntando, será que o Samuel foi ungir outro homem? Então ele está preocupado com essa relação. Aí ele fala, não, mas Deus fala, você leva um cordeiro, você fala, se alguém te perguntar por que você está indo para a casa de Jessé, você fala, eu vou fazer um sacrifício lá, para a família dele. Então, pode ir lá. Ele vai. Aí vai acontecer a proclamação, a unção de Davi. O Jessé tem vários filhos, o Davi é o mais moço, e olha só que interessante, o Davi não tinha sido chamado para o banquete, vamos supor. Manda chamar e provavelmente já estava um burburinho em Israel, Deus vai colocar um outro cara. E provavelmente foi para a casa de Jessé, a vizinhança poderia estar especulando, o que o Samuel foi fazer na casa de Jessé? E aí que está a coisa, e provavelmente o Jessé poderia estar desconfiando de que é isso que ia acontecer, e foi colocando os filhos, chega o mais velho, bonitão e tal, o Samuel pensa, é esse, Deus fala, não é esse. Vem o próximo, deve ser esse, não é esse.
Aí quando o Jessé coloca todo mundo, o Samuel fala, mas não tem mais nenhum. Ah, tem o mais novo lá, só que ele está cuidando do rebanho. Chama ele que a gente não vai comer enquanto ele não vier. Ele entra, o texto mostra algumas peculiaridades, ele era moço ruivo, de olhos bonitos, né? Ele era formoso, ele era bonito, e Deus fala para Samuel, é esse daí, pode ungir. E aí ele é ungido rei, né? Mas veja só, é uma coisa particular, dentro de uma casa, não foi proclamado rei, ele foi ungido. E agora você imagina, porque o texto não vai falar as consequências disso. Por quê? Ele é ungido rei, o Samuel, será que ele chegou lá na casa de Jessé e falou assim, ó, eu te unjo como rei sobre Israel? Ou será que ele só ungiu sem explicar? Né? O que aconteceu com a família? Né? Nesse sentido, tipo, como assim você vai ser rei? Como é que vai ser isso e tudo? O que acontece? Davi é ungido rei, mas nada muda, entre aspas. Tá? Isso já tinha acontecido com Saul. Quando Samuel unge Saul, mas ele não é proclamado rei ao mesmo tempo, depois que Samuel reúne o povo e Saul é proclamado. Tá bom. Continua aí o texto. Capítulo 17 vem Davi e Golias. Por quê? É a história que vai colocar Davi junto com Saul. Já logo aí no final do capítulo 16, você vai ver que Davi vai se encontrar com Saul. Por quê? Vai falar que o Espírito do Senhor vem sobre Davi e a partir daquele momento o Espírito do Senhor deixa Saul. Porque é o Espírito, a capacitação para ser líder do reino. Né? Saul deixou de ser líder e o Espírito foi colocado sobre Davi. Aí um espírito maligno atormenta Saul. Ele fica atormentado, o povo tenta achar uma solução para tentar acalmar ele, procuram alguém que toca a harpa. Ficam sabendo que Davi toca a harpa, chamam ele para tocar a harpa. Não é muito claro como é o texto, é o seguinte, você vê que, apesar de, falam assim, tem um moço lá, o filho do Jessé, chama ele e tudo, né? E Davi vai lá e toca para o Saul. Só que, apesar disso, desse encontro, você vai ver que na história de Davi e Golias, parece que o Saul nem sabe quem é Davi. Porque passa-se o tempo, depois de um tempo que está acontecendo essa guerra com os filisteus, vem o Golias, que é um valente, um forte, um cara grande pra caramba, fala assim, ao invés dos nossos dois exércitos batalharem, eu venho aqui, estou desafiando vocês, traz um aqui para brigar comigo. Quem ganhar a batalha, o outro povo fica escravo. Né? E ninguém em Israel tinha coragem, o Davi era novo, não foi para a guerra, os irmãos estavam na guerra. Aí o pai fala, filho, pega aqui uns queijos, pega uns pães e uns grãos tostados, vai levar para os seus irmãos. Você pega esses queijos aqui e se dá para o chefe do exército. Não está escrito, mas isso se chama suborno. Tá? Ele suborna o chefe dos exércitos lá para ele liberar você de ir conversar com seus irmãos. Né? Claro que eu estou usando uma palavra pesada. A gente dá um agradinho, tá? Pronto, ficou mais bonitinho, né? Dá um agradinho pro chefe dos exércitos para ele deixar você ir lá. Ele vai, quando ele chega, é interessante se você ver na história, que chega o irmão dele e fala assim, o que você veio fazer aqui, moleque? Né? E por quê? O Davi, ele ouve a história de Golias e ele já ouve falar que o rei falou que quem destruiu Golias, quem for para a batalha, ele vai fazer o cara se casar com a filha dele e vai dar riquezas para ele, para a família dele. Né? Aí o Davi, que história é essa? Me conta. Quando o irmão vê, o seu obstinado e arrogante, o que você está fazendo aqui? E aquelas poucas ovelhas da nossa família, você deixou com quem para você vir aqui? Daí até o Davi vira para ele e fala assim, o que foi que eu fiz agora? Né? Aquele negócio do irmão mais novo, e se você for ver, é parecido com a história de José, lembra? Que os irmãos acham ele arrogante. E se Davi fosse ainda jovem, de certa forma arrogante, um adolescente, um jovem que não sabia medir as palavras, né? A gente não sabe, o texto não está dizendo isso. Mas o fato é que os irmãos tinham uma rixa com Davi. Poderia ter sido o caso da unção? Dele ter sido escolhido no lugar dos outros irmãos mais velhos? O texto não explica, mas mostra que existe uma rixa com os irmãos. Mas o Davi não se importa com o irmão e quer saber da história, ele fala, eu vou, porque esse incircunciso filisteu está afrontando, não é a gente, ele está afrontando o exército de Deus.
E é essa a visão diferente de Davi que mostra que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele fala, não, pera um pouquinho, nós somos o povo de Deus. Nós somos o exército de Deus. Quem batalha por nós é Deus, não somos nós. Então, você vê a dependência total de Davi. Eu sei que Deus pode me capacitar para destruir esse gigante. E aí ele se dispõe. Você vai ver o capítulo 17, versículos 31 até o 40, que aí ele vai se encontrar com o Saul. Saul vai propor colocar armadura. O Davi fala, eu não consigo andar com esse negócio, não dá. E aí ele vai só com a funda, né? Tipo de um estilingue, que não tem forquilha, ele gira, solta uma das cordas, a pedra vai. E aí o que acontece? O Davi vai para a batalha, vence, acerta na testa do Golias, o Golias cai, ele arranca a cabeça do Golias. Vence a batalha, os filisteus fogem. E aí Davi é exaltado por todo mundo. Davi se torna parte do exército de Saul, se casa com a Milca, com a Mical, e aí ele começa a fazer parte do exército de Saul. Aqui você tem, versículo 28, a oposição do irmão de Davi. Saul quer ouvir Davi que se dispõe a lutar contra o gigante. Davi derrota Golias. Aí vem o capítulo 18. Davi é querido por Jonatas, pelos servos de Saul e todo o povo. Davi se torna um comandante do exército. Então aqui no capítulo 18 vai mostrar isso. De 6 a 16 vai mostrar que vai começar, Saul inveja Davi e não o quer mais bem. Por quê? A mulherada, quando eles chegam da batalha, fala assim, Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Aí o Saul não gosta da história e começa a bater uma coisa para ele. Esse cara todo mundo está gostando muito dele, ele é querido por todo mundo fala que ele faz mais do que eu. Será que é esse o cara que o Samuel falou que vai colocar um outro no meu lugar? Aí acontece o seguinte, quando eu estou no poder, eu vou fazer de tudo para não perder o poder. E aí que vai começar uma grande batalha. Capítulo 19. Saul declara querer matar Davi e Jonatas o faz mudar de ideia. Saul tenta matar Davi com uma lança. Isso é o capítulo 19. Versículos 12 a 17. Davi foge ajudado por sua esposa. E veja aí, capítulo 19. Alguém leia o versículo 16, por favor. O que acontece? O Davi estava morando na casa do Saul, que o texto não fala se já era um palácio, alguma coisa nesse sentido. O povo estava se organizando ainda, não existia uma capital, a não ser a própria cidade de Saul, que ele deve ter feito. O Davi morava com a sua esposa, com a Mical, na casa do rei, no palácio que seja, Quando ele vê que não tem jeito, que o Saul quer matar ele, ele vai fugir, e a filha do Saul vai enganar o próprio pai para tentar salvar o marido. E o que eles fazem? Aquela historinha que você vê no filme, Na cama, coloca um negócio para fazer de conta que ele está lá dormindo. O que eles colocaram? Um ídolo do lar. Quer dizer que tinha ídolos no lar deles. O povo não era tão santinho assim como parece. Essas coisas tipo assim, que você tem algumas coisas no texto que vão mostrando o que está acontecendo ali. Por mais, o texto não vai permitir a gente especular, não, quem tinha ídolo era o Saul, quem tinha ídolo era o Davi. Ali está provavelmente numa única casa, que era o comum também, os filhos acabar morando junto com os pais ou ao lado dos pais. A gente não sabe se o ídolo do lar era da casa de Davi ou da casa de Saul, se era uma casa só, tudo. Mas você vê que tinha ídolo do lar ali. Eles usaram isso para tentar enganar o Saul ou os que estavam sendo comandados por Saul. É isso que acontece, o Davi foge. Enganou, ele está dormindo lá. A hora que foi ver, não era ele, era um ídolo do lar que estava lá. Davi foge. Então Davi foge de Saul e vai começar uma longa caminhada aí.
Saul e seus mensageiros profetizam, porque eles vão correr atrás de Davi, e na verdade, quando ele está caminhando eles começam a profetizar, eles entram num transe, uma dança, umas coisas, eles começam a falar e tudo, então o texto fala que eles estão profetizando ali, mas é tudo isso para segurar eles enquanto Davi está fugindo. É isso que está mostrando o texto. Capítulo 20. Davi e Jonatas fazem uma aliança. Jonatas fará a prova se seu pai quer realmente matar Davi. Por quê? O Jonatas não estava acreditando que o pai queria matar o Davi. O Davi já estava fugido, estava longe de casa. Aí, o Jonatas, eles eram muito amigos, né? O Davi falou, não vai dar, o seu pai quer acabar comigo e eu não vou conseguir ficar aqui. O Jonatas, que é isso, meu pai não vai fazer isso. Assim, pergunta para ele, vai lá, né? Daí o Jonatas, eles fazem um acordo, né? Davi promete ser benevolente com Jonatas e a sua família, caso Saul tente matá-lo e Davi vier a prevalecer. O que está acontecendo aqui é o seguinte, se você ler o texto, porque eu estou falando aqui de 1 a 24, o Jonatas fala assim, promete para mim, Davi, que você vai ser benevolente comigo. Por quê? Porque provavelmente já estava circulando a história que o Davi era o escolhido. Só que o Saul é o rei e ele não quer deixar o cargo. Então o Jonatas fala assim, você promete para mim que meu pai vai correr atrás de você? Se é verdade que meu pai quer te matar, se vocês entrarem em batalha, se você matar o meu pai, você vai virar rei. Você promete que você não vai me matar, que era o comum da época, mata o rei e mata a família inteira do rei para garantir. Né? Que vai acontecer muito agora nas histórias dos reis de Israel. Né? Você promete para mim que você vai ser bom para comigo? Davi faz uma promessa para ele. Se eu prevalecer, eu vou ser bom para com você. Então você vê o seguinte, a história de que Davi ia acabar virando rei já estava borbulhando ali. Tá? Mas não estava selado isso. Tá? Saul se ira com a ausência de Davi e percebe que Jonatas está defendendo seu inimigo. E aí que é interessante porque, versículos 25 a 34, o Saul fala, você está sendo um traidor. Por quê? Você está ajudando ele para acabar com o nosso reino. E de certa forma o Saul vai até falar assim, ele vai tomar o seu lugar, Jonatas. Porque quando eu morrer é para você ser rei. E você está se aliando a ele. Então o Saul já sabia do que estava acontecendo ali. E ele deixa claro para o Jonatas que ele quer matar o Davi. Né? Jonatas avisa Davi que seu pai o quer matar realmente, eles se despedem e Davi foge. Aí vai começar uma peregrinação de Davi, ele vai ficar fugindo. Né? Deixa eu ver se eu acho um mapa aqui interessante. As guerras de Saul. Eu acho aqui que deixa eu ver, eu queria achar um aqui que eu vi ontem que mostra as viagens de Davi. Mostra todos os caminhos que Davi percorreu fugindo de Saul. Deixa eu ver se eu acho esse mapa aqui para mostrar algumas coisas. Que vai começar uma série, é um gato e rato aqui, tá? Deixa eu ver. Eu acho que não vou achar aqui. Mapas. Eu acho que eu não vou achar aqui agora. Deixa eu ver. Hebron. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um instantinho que tem algumas coisas interessantes. Não. Estava perto daqui. Eu acho que eu não vou aqui. Achei. Ó o gato e rato que está aqui. Isso aqui é Davi e Saul, tá? Não dá para mostrar muita coisa, não fica muito claro. Você vê que tem uma numeração aqui, ó, que vai 1, 2, 3, 4. Você vê o seguinte, que ele começa, quando Davi começa a fugir de Saul, e começa um gato e rato, tá vendo aqui, ó, Ramá, Gibeá de Saul, que era onde Saul estava, Ramá, e aí começa o Davi fugindo, e vai começar o Saul correndo atrás dele, 3, daí ó, 4, ele vai para Hebron, passa aqui, vai para Hebron, aí vai acontecer uma coisa interessante aqui em 5, deixa eu ver se vai mostrar.
uma parte interessante de entender. Capítulo 21. Bom, a gente vai chegar ali no mapa, tem que mostrar algumas coisas importantes aqui também. Davi pede auxílio ao sacerdote Aimeleque em Nebo. Davi e seus homens comem dos pães sagrados. Lembra que Jesus cita esse evento? Quando os fariseus reclamam que os discípulos não lavavam as mãos para comer, aí Jesus fala, não leste na lei de que Davi, ele comeu os pães da proposição que é proibido para qualquer pessoa, só o sacerdote pode comer? Foi aqui que o Davi chegou em Nebo, e aí tem o sacerdote Aimeleque, e ele pergunta, você não tem nada para comer? A gente está morrendo de fome, a gente está fugindo. Aí o Aimeleque falou, só tem os pães da proposição. E o Davi come os pães, os homens comem os pães, que era exclusivo dos sacerdotes. E Davi vai contar essa história e falou assim, numa necessidade, o Davi comeu porque era uma necessidade, né? De alguma forma, o Aimeleque estava com a espada de Golias. E aí o Davi leva embora a espada. Aqui, Marcos 2, 23, 28, que é o que eu acabei de falar para vocês. Davi foge para uma cidade dos filisteus, para Gate, e se finge de louco para ser poupado por eles. É uma história engraçada, tem até um salmo que vai falar, né, no subtítulo, eu esqueci qual que é, quando Davi se fingiu de louco e tudo mais. Né? Então Davi foge para uma cidade dos filisteus, porque ele está fugindo de Saul. Né? E o que vai acontecer? O Saul... Aqui que vai acontecer, a gente já vai falar. Davi na caverna de Adulão em Moabe, e ele deixa sua família em Mispa de Moabe. Aqui que está. Por que para Moabe? Porque na verdade que é a bisavó dele, né? Ruth, ela era uma moabita. Então ele foi deixar a família em Moabe. Então veja como, conhecendo o livro de Ruth, faz a gente entender o porquê Davi foi deixar a família ali, tá certo? Versículo 2 aí do capítulo 22. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Traduzindo, mercenários. Tá? Se juntou a Davi um bando de gente amargurada, gente que estava devendo, gente que estava em aperto. Esse pessoal se juntou a Davi. Tá? Tem vários estrangeiros com Davi, a gente vai ver, aparece na história, os valentes de Davi são homens estrangeiros, mas é isso que acontece, tá? Saul descobre o paradeiro de Davi, Doeg, o edomita, denuncia o sacerdote Aimeleque, um edomita vai falar assim, o Aimeleque ajudou o Davi. Aí, Saul manda matar mais de 80 sacerdotes, manda matar toda a família de Aimeleque, né? Os israelitas que estavam com Saul se recusam a fazer isso. Mas aí o edomita, ele vai lá e faz. Não é do povo dele mesmo, né? Abiatar é o único sobrevivente dos sacerdotes de Nebo e se junta a Davi. Aí o Abiatar é o único sacerdote que sobrevive dessa carnificina. Ele corre, foge, se junta a Davi. Então, tá tendo toda essa batalha, toda essa guerra aí, né? Cadê? Opa. Aí vai começar a contar uma série de relações de Davi, de batalhas, das coisas que ele faz. O capítulo 23. Davi salva uma cidade da opressão dos filisteus, mas tem que fugir, pois Saul, ao saber que está em Keila, essa cidade, tenta atacá-lo. Davi se refugia nos desertos. Verso 17. Jonatas renova aliança com Davi e reconhece que ele será rei. Então, aqui ele fala, eu sei que Deus levantou você, a coisa já está mais explícita. O povo de Zif trai Davi. Saul vem para atacar Davi, mas tem que desistir, pois os filisteus estavam invadindo a terra. Quando Saul estava para conseguir pegar Davi, porque ele foi traído por um pessoal da cidade, Saul estava a caminho, ele recebe um aviso, os filisteus estão lá no norte atacando, aí ele tem que voltar. Né? Capítulo 24, aí começa, Davi tem Saul nas mãos, dentro de uma caverna, mas não o mata. Tá? Continua, depois desse ataque dos filisteus, Saul continua correndo atrás de Davi, tá? E aí o que acontece? O Davi está lá naquela caverna, de repente o Saul vem e o Saul dá um piriri nele, ele quer ir no banheiro, fazer número 2, ele entra na caverna, né?
O Davi está lá no fundo da caverna com os homens dele. Aí quando o Saul tira a roupa, está ali aliviando o ventre, como é a terminologia usada, né, no Antigo Testamento, os soldados, os homens de Davi falam, Deus te entregou na mão o cara. Colocou o cara aqui para você matar. Só que Davi fala, eu não vou pôr a mão no ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. Eu não vou matar ele. Deixa o cara. Só que o Davi arranca um pedaço da roupa do Saul. O Saul sai da caverna, se distancia, aí o Davi, se eu quisesse ter te matado, eu te matava. Por que você me persegue? O que foi que eu fiz contra você para você me perseguir? Aí o Saul, meu filho, você é um homem justo, eu errei, eu não vou mais fazer isso. Ele fala que não vai fazer isso, vai embora, só questão de tempo para ele voltar a fazer tudo de novo. Tá? Então, cadê? Davi fala de longe a Saul, questiona qual a causa da ira de Saul contra ele. Saul faz um discurso de arrependimento e reconhece que Davi será rei. Ele acaba falando isso, tá? Faz juramento com Davi e vai embora, tá bom. Aí por um capítulo ele vai dar um descanso para ele voltar daqui a pouco. Aí vai acontecer a história, capítulo 25 vai contar que Samuel morre, tá? Davi pede auxílio ao abastado Nabal, que se recusa e critica Davi. Aí o que está acontecendo? O Davi, ele foi se refugiar nos desertos de Judá, Davi é da tribo de Judá, talvez tinha mais favores ali, e vai contar a história que tinha esse homem, Nabal. Nabal o nome, até a esposa dele, Abigail, falou assim, o nome dele é realmente o que ele é um sem noção, ele é um bobo, tá? Aí o que acontece? Enquanto ele está no deserto, ele acaba ajudando os pastores, o pessoal ali de Nabal, e ele vai pedir então uma ajuda. O Nabal fala assim, você acha que eu vou ajudar esse fugitivo aí? Ele começa a falar mal de Davi e dos homens dele, né? Os servos de Nabal, vendo que Davi era homem bom, intercederam junto a Abigail, esposa de Nabal, para que ela agisse antes que Davi tomasse vingança da ofensa que Nabal proferiu contra ele e seus homens. Porque o Davi fica sabendo, o Nabal assim, mete a boca em Davi, xinga ele, né? Aí o Davi fica nervoso, sangue quente, vai lá, eu vou matar esse cara. Aí a esposa junta um monte de coisa, um monte de comida, prepara as coisas e vai lá no meio do caminho para interceptar Davi, tá? Abigail leva suprimentos para Davi e o faz desistir de atacar Nabal. Nabal morre e Davi se casa com Abigail. Pois não. Boa pergunta. Não sei. É mesmo? Não sei. Porque realmente fala que ele é um cara abastado. É interessante essa... precisava saber se realmente vem daí, né? Capítulo 26. Davi outra vez tem a vida de Saul em suas mãos, mas o poupa. Saul reconhece quão justo é Davi, pede perdão e para de o perseguir. Acontece pela segunda vez, eles estão acampados lá, Davi está acampado aqui, Davi desce com alguns homens até o acampamento, está todo mundo dormindo, Davi pega a lança, né, de Saul de novo. Os caras estão com ele e falam assim, é agora. Até o cara pede, eu cravo ele numa só. Davi fala, não, a gente não vai pôr a mão no ungido do Senhor. Ele foi ungido por Deus para ser rei. Eu não vou pôr a mão no cara. E ele volta, só que daí aí ele provoca o Abner, o chefe do exército, responsável pela segurança do rei. Assim, Abner, cara, você está dormindo, meu, você não está cuidando do rei, você devia morrer, você não cuida do rei direito. Aí ele fala, dá um discurso, aí o Saul, és tu, meu filho Davi? O texto fala que Saul reconhece que é a voz de Davi. Aí eles conversam de novo, o Davi fala, o que eu fiz para você me perseguir? De novo Saul reconhece que está errado, pede perdão, fala que não vai mais perseguir ele. Tá? Agora começa o fim. Pois não, dona Emma? Considerando o nosso dia a dia, assim, que a gente tem tudo como relativo, né? Uhum. Saul, Davi podia pensar assim, Saul já perdeu a unção de rei, ele não é mais rei. Exato. Então eu posso acabar com a vida dele, agora eu sou o rei. Exato. Ele pode falar assim, eu já fui ungido, e esse aqui é o negócio. Deus
colocou o cara aqui para eu matar ele para ser rei. Tipo, Deus está me mostrando, é um sinal que Deus me deu. Mas você vê que Davi, ele tem princípios, que é o que a senhora está colocando. Nesse mundo relativo, as pessoas não têm princípios. E até a gente na igreja fica assim, não, eu acho que Deus me falou, né? Igual a história lá, vocês viram o vídeo de um senhor simples, né, pedreiro, que abriu uma própria igreja, se proclamou pastor, e ele cometeu adultério com uma irmã da igreja, porque Deus mandou que ela adulterasse, que ele adulterasse? Hã? Fala que foi um, como é que chama? É um programa de TV, tipo Profissão Repórter, essas coisas. A justificativa dele é que é o seguinte, ele foi lá no livro de Oséias e ele leu lá no texto de Oséias, Deus falou para mim na Bíblia, pega uma mulher amada de um amigo seu e adultera com ela. Ele lançou a proposta para uma irmã da igreja, que, olha, Deus mandou a gente adulterar. Conversou com o marido da irmã da igreja, o marido entendeu que foi vontade de Deus, eles oraram a respeito, né? E Deus mostrou que era vontade de Deus isso. Aí o pastor foi lá e teve relações com a irmã, por vontade de Deus. Aí ele mostrando o texto, não, olha, está na Bíblia, Deus mandou eu adulterar. Daí ele leu o texto de Oséias, vai lá, toma uma mulher e adultera. Eu falei, pastor, o texto está dizendo, e adúltera. Olha o acento aqui no U, adúltera. Aí o pastor vê assim, filmando, né, e o pastor lendo. Mas você sabe que uma coisa puxa a outra, né? Assim, inacreditável, né? Então, você vê um absurdo desse, que Davi poderia, por muito menos, ele teria todos os motivos para se justificar, mas Davi ele tem princípios. Esse homem é ungido do Senhor, eu não vou pôr a mão sobre ele. Eu não vou matar ele. Deus vai fazer justiça, mas não na minha mão. E tem uma outra questão política. Se eu matar o Saul, vai ficar sempre a história, Davi é rei porque matou. Davi, o que ele fez foi uma rebelião. O que o Davi fez foi matar o cara para tomar o reino dele. Então você tem todas essas coisas aí, tá certo? Vamos caminhar. Capítulo 27. Para tentar ser esquecido por Saul, Davi vai habitar com os filisteus em Gade. Posteriormente, Ax, rei de Gade, dá Ziclag para Davi e seus homens habitarem. Davi vai morar com os filisteus. Tá? Ele vai viver com eles lá, para tentar sair, ter descanso de Saul. Davi ataca, aí veja só, dos versículos 8 a 12 vai contar uma estratégia de Davi. O que o Davi fazia? Ele ia lá e atacava regiões remotas dos filisteus para tomar gado e até, veja o seguinte, Davi lá na frente ele vai ser proibido de construir o templo do Senhor. Por quê? Porque ele foi um homem sanguinário, é isso que a palavra diz, Deus fala, porque você derramou muito sangue inocente. Esse que é o ponto. Davi derramou muito sangue inocente. Tá? O que acontece? Não estou dizendo que foi isso daqui, tá? Mas suspeita-se, por exemplo, desse caso, que é contado aqui no capítulo 27, de 8 a 12. Davi, para se mostrar amigo dos filisteus, ele quer mostrar que ele está atacando Israel. Só que o que ele faz? Ele vai em cidade de filisteu remota, toma o rebanho e mata todo mundo, não deixa nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum homem. Por quê? Para ninguém delatar ele. Aí ele chega com tudo, chega o Aques, o rei, e fala assim, onde você foi batalhar? Eu fui aqui, nessas cidades judaicas aqui, eu ataquei eles, trouxe o rebanho aqui. Aí o Aques falou assim, esse cara é ponta firme, ele realmente virou um traíra, está do nosso lado mesmo. E o Davi fazia isso para ganhar o favor de Aques, e matou um monte de gente para fazer isso. Tá? A Bíblia não mostra super-heróis. Davi é um homem segundo o coração de Deus, fazendo um monte de besteira, quando ele não está debaixo da vontade de Deus. Em vários textos você vê, porque Deus permitiu, porque Deus tal. Quando Saul está dormindo lá, que Davi toma a lança e tudo, fala assim, porque um profundo sono veio do Senhor sobre os caras. Então você vê sempre a ação de Deus. Aqui não tem Deus. Nessa história, nesse capítulo, nessa parte, não menciona Deus. Ajudando Davi, abençoando Davi, aprovando ele ir para os filisteus, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Capítulo 28.
Os filisteus se preparam para atacar Israel. Aques quer que Davi participe do ataque. E vai ter meio assim, tipo, o Davi vai atacar Israel, será que vai acontecer isso realmente? Estamos terminando o livro. Porque o Aques quer saber se ele vai ser realmente fiel. Saul consulta a médium para tentar receber direção de Samuel. A coisa vai ficando complicada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos pegar Endor aqui. Olha só o que está acontecendo nessa batalha. Cadê? As guerras do rei Saul. Olha aqui. Essa é a guerra. O exército de Israel fica aqui em Gilboa, tá? Os filisteus estão vindo aqui para atacar o vale de Jezreel, tudo. O Saul está aqui. O texto vai dizer o seguinte, que ele tinha arrancado de Israel todos os médiums, tá? E necromantes. Só que agora é o seguinte, o Samuel morreu, né? E o que vai acontecer aqui é o seguinte, deixa eu pegar aqui, capítulo 28. Deixa eu ver se eu pego o texto que eu quero aqui, tem muita coisa que eu vou ter que pegar no meu resumo. Capítulo 28. Versículos 3 a 25 é a consulta da médium de Endor, né? Olha só o que o Saul tem que fazer. Ele está aqui com o exército, tá? Os filisteus chegaram aqui a Sunem e querem atacar, tá? O Saul, para achar a médium, para consultar a médium, ele tem que passar por aqui, pelo exército dos filisteus, por perto, para conseguir vir aqui em Endor. Ele preferiu, até fala que ele se disfarça. Provavelmente se disfarçou de filisteu. Por quê? Apesar de aqui ainda ser terra do povo de Israel, o texto já fala que o Saul tinha mandado acabar com os necromantes. Na verdade, até o texto, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para vocês. Versículo... apontou uma mulher... Eu queria achar um termo aqui, que a tradução na nossa Bíblia tá... É porque quando fala que ele... sim, versículo 9. 28, versículo 9. Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Esse termo médium aí não está se referindo a uma pessoa. É porque o pessoal não sabe como traduzir. Na verdade, o que Samuel desterrou e destruiu era um buraco que esse pessoal fazia. Eles faziam um buraco, um círculo. A gente não sabe quão profundo era esse buraco que o pessoal fazia, que era uma prática do pessoal da região, de nesse buraco eles dizerem que eles conseguiam fazer os espíritos chegarem por esse buraco, sair lá do abismo e vir por esse buraco para eles consultarem. Por isso, o que você vai ver quando o senhor está conversando com a mulher, ele fala, o que você vê aí? Ela está olhando lá embaixo para ver o que está vindo, vamos supor. Porque ela está olhando no buraco lá. Então o que está dizendo o texto não é que ele acabou com os médiuns, ele acabou com esses buracos, e sim com os necromantes, aí sim com as pessoas, desterrou eles. Essa mulher, em Endor, ela está numa região que tinha sido desterrada, ela estava escondida ali, ela conseguiu esconder o buraco para consultar os mortos ali. O pessoal, um dos servos de Saul, fica sabendo e fala, tem um ainda lá em Endor. O que diz o texto? Saul buscou a direção de Deus, Deus não respondeu ele por sonho, nem pelos sacerdotes, por Urim e Tumim, por consulta, nem por profeta. Ele falou, Deus não responde ele. Aí ele falou, eu vou bater um papo com Samuel. Tem alguém que pode consultar o Samuel? Aí que ele vai para Endor, o pessoal fala, ele vai consultar essa mulher. Agora, a gente não vai conseguir sair dessa história hoje, porque a discussão é grande com relação ao significado disso, porque como é que pode a gente ver aqui uma consulta ao morto? Né? Por quê? Aí alguns vão falar assim, a menos que se faça violência ao texto, ninguém pode dizer que não foi Samuel que realmente subiu ali.
Tá? Alguns vão falar isso, outros falam, não foi Samuel, é claro que não foi ele. Tá? Foi um espírito maligno disfarçado, querendo enganar, como é o espiritismo, essas coisas. Tá? Então aí você tem vários debates, alguns falam assim, não, eu concordo que isso vai contra a lei de Deus, mas essa é uma exceção, é um caso porque Samuel ou Deus levantou aquilo para proclamar julgamento contra Saul. Não é que está sendo consultado os mortos. Então existe um debate longo sobre isso, Davis. É interessante que isso que você vai mas eu estava lendo esse texto na Bíblia Católica, e uma referência lá num livro Apócrifo. Ou Sabedoria, que estava dizendo assim, em forma de poema, né? Samuel, até depois de morto, profetizou. Isso, tem um texto assim. E aí que está a questão. Na visão judaica, se você for pegar para os judeus que eles não têm essa preocupação, essa questão com relação ao espiritismo, pode, não pode, tudo, eles interpretam normalmente, não, Samuel apareceu ali. Foi uma exceção completa, não é uma aprovação, não está concordando que se faça isso, mas foi um caso peculiar para se trazer uma profecia contra Saul. É isso que o pessoal vai discutir. Eles não dizem que isso está concordando com tal prática que já tem tantos textos na lei que o condenam, né? Você queria falar, Sandro? Para mim, aí o Saul abraçou o capeta lá no fim, né? Exatamente. Eu não consigo imaginar de maneira alguma consulta necromântica ou qualquer consulta espírita que seja de Deus. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito assim, Satanás é o enganador. Sem dúvida. Tem poderes que a gente não entende, se disfarçam muito de luz. Então é muito fácil ele aparecer com uma transfigurada pessoa por falta de conhecimento, por desespero, que era o caso de Saul, que não tinha mal o que fazer, a pessoa vai, acredita e continua naquilo. Mas para mim, tudo isso é uma roda de demônios. Sim. É o que normalmente a gente interpreta, é a visão tradicional nossa, de igreja cristã, protestante, é que realmente ali não podia ser Samuel, realmente. Né? Então, eu estou falando o que é o debate entre os intérpretes, nesse sentido. Se você for ver a visão judaica, eles não estão preocupados com isso. Né? Existe até uma ironia no texto, se você vê, o Saul, ele foi consultar uma feiticeira, uma mulher, que é exatamente o que o Samuel falou para ele, 1 Samuel 15, 23, ele vai falar o quê? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que você está fazendo aqui de se rebelar contra Deus, aqui no capítulo 15, quando você não está ouvindo a voz de Deus, é uma rebelião. É a mesma coisa que se você estivesse fazendo feitiçaria. Agora, no fim da vida, o Saul está fazendo feitiçaria. Né? E Deuteronômio 18:10 vai falar claramente, não haja no meio de vós quem consulte os mortos, quem tal. Então a Bíblia é muito clara em rejeitar qualquer tipo de ação nesse sentido. Aí você fica com a discussão de quem diz assim, não, mas se você ler o texto fala que foi Samuel. E de novo, também essa citação então na visão judaica, Samuel subiu ali. Tá? Agora, não foi Samuel, ou você vê tantas especulações, já teve assim, não foi Samuel, mas Deus permitiu que subisse um espírito ali para falar o que Deus queria falar. Outros falam, não, a profecia não se confirmou, né? Porque fala, nesse ponto eu não concordo de querer como justificativa dizer que a profecia não se confirmou. Por quê? O que diz? Porque Samuel fala assim, amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. Aí vão falar assim, como ele vai estar, se esse é um homem pecador, reprovado, ele vai estar com Samuel, que é um homem santo? Ele não vai para o inferno e Samuel para o céu? Não na visão do Antigo Testamento. Eles não têm essa divisão ainda. Todo mundo vai para o Sheol. Outra coisa, aí vão falar assim, não, a profecia não se confirmou porque ele diz que você e seus filhos estarão aqui comigo. Mas não foram todos os filhos de Saul que morreu. Sobrou um. Então a profecia não se confirmou. Não, mas espera um pouquinho. O Samuel não falou assim, todos os seus filhos vão morrer. Quem morreu foram todos os filhos de Saul que foram para a batalha. Todos eles morreram, sim. Então, assim, eu não acho que justifique dizendo que a profecia ou essa palavra não se confirmou. Que
Eu acho muito mais fácil entender que Deus possa ter usado um demônio para dar o recado para o Saul: meu filho, você já está totalmente rejeitado. Não adianta, eu te rejeitei. Mesmo que um demônio venha falar, igual o Balaão, ele foi lá para falar, falou só o que Deus queria. Então eu posso ter talvez um espírito maligno que foi lá para falar e falou o que Deus queria. Isso eu posso entender, entendeu? Agora, entender que Samuel subiu dentre os mortos, também fala assim, porque Samuel subiu. Também não acho assim, na visão do povo daquela época, achavam que os mortos ficavam lá embaixo e subiam, né? Mas não faz sentido realmente a gente querer ver como Samuel verdadeiramente ter subido, né? Então, pois não. Na parábola do rico, Isso, Lázaro. Tem uma passagem assim, uns dizem que na parábola, porque a parábola não tem nomes, né? Sim. Lázaro e o rico. Então o rico olhou para Lázaro e o povo está numa rua lá, e eu aqui, deixa eu voltar para os meus irmãos se arrependerem, porque aqui é muito ruim. Aí Jesus fala, não tem como. Voltar, não tem como. Exatamente. Não volta, não tem isso. Não tem. Eu vejo de tudo isso no espiritismo, no catecismo e tudo mais, é assim, de novo, demônios, eles sabem. Sem dúvida. Eles têm conhecimento, sabem a história, podem não saber o futuro, mas eles sabem falar coisas do passado. Eles sabem como enganar. Eles sabem como enganar. Sabem, exatamente. Sabem muito disso, Satanás, né? Exatamente. Então, assim, é a visão que a gente tem, tá? Às vezes eu acho assim, o pessoal quer colocar argumentos que eu acho que o texto não permite, mas a gente tem outros argumentos suficientes na Bíblia para não concordar que pudesse ser Samuel realmente ali, a pessoa de Samuel fazendo aquilo, tá certo? Então, a gente vai parar por aqui, que hoje já estourou o tempo. Está acabando, tá? O primeiro livro de Samuel, tem só os capítulos 29, 30 e 31, que vai ser a morte de Saul. E vai começar o segundo livro de Samuel. A história continua realmente, porque, como eu já falei aqui, os livros de Samuel, eles são um livro só, tá? Eles só foram divididos em determinado momento da história, mas originalmente, na Bíblia hebraica, é um livro só. Assim como os livros dos reis, os livros das crônicas, são todos um livro só. Foram divididos porque eram extensos, mas são um livro só. Por isso a história vai continuar. Não vai ter uma introdução, nada. Vai continuar a história normalmente. Tá certo? A gente continua semana que vem, então, o estudo. E percebam o seguinte. Basicamente, estamos a apenas 3 livros de terminar a história de Israel. Só falta o segundo de Samuel e os livros dos reis. As crônicas vão repetir a história, revendo a história com uma nova ótica, com uma ótica um pouco diferente, mas é a repetição da história dos reis. Tá? Acabou a história aí. Aí você vai ter Esdras e Neemias e Daniel, que vão te dar informações, e Esther, que vão te dar informações do pós-exílio, do exílio e pós-exílio. Aí você não tem mais história. Aí você tem os 5 livros poéticos, que eles são, quantos salmos estão nessa história de Davi, né? Quanta história está aí. Você tem os profetas, que a maioria dos profetas vão viver na época do que a gente vai começar a falar dos livros dos reis. Primeiro e segundo de reis, onde viveram todos os profetas, 90% deles. Tá? Aí a gente vai dar uma olhada nos livros, a gente não vai capítulo por capítulo, a gente vai dar uma visão geral dos livros dos profetas e ver onde eles estão na história de Israel e entender o contexto deles. É isso que a gente vai estar fazendo, tá certo? Vamos ficar em pé, encerrar por hoje.